Olá, meus amigos, minhas amigas. Nosso cordial e fraterno abraço a todos. Nosso desejo de que todos possam estar bem, de que todos possam estar buscando a cada dia o seu aprimoramento íntimo, o seu aprimoramento moral, desenvolvimento das suas faculdades intelectivas e morais. Esse é o nosso fraterno e cordial desejo. Então, estamos dando continuidade aos nossos encontros semanais com a obra Palavras de Vida Eterna. É uma obra psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, tendo recebido as informações, as mensagens do Espírito Emmanuel. Esta é a quinta obra da coleção Fonte Viva, que é uma coleção de livros em que Emmanuel faz interpretação de diversos versículos contidos no texto bíblico, no Novo Testamento especialmente, e que traz diversas interpretações, esclarecimentos sobre as mensagens ali contidas. Então, este livro, Palavra de Vida Eterna, não poderia ser diferente, traz grandes lições, assim como os demais. Hoje nós iremos para o capítulo de número 162, já caminhando por fim, num total de 180, faltam alguns ainda, é verdade, mas já nos aproximando. E o título do capítulo de hoje é Tende Fé em Deus. Emmanuel traz a sua mensagem a partir de uma passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 22. No livro Palavras de Vida Eterna, está aqui citando o versículo 12, mas na verdade é o versículo 22, que diz o seguinte: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Essa passagem, ela trata de um momento em que Jesus, nas suas peregrinações, está caminhando com os apóstolos, e aí ele passa por uma figueira, né? E traz aqui a parábola da figueira seca, da figueira estéril, da figueira que seca, e que traz um momento em que gera uma certa discordância, né? Gera um certo mal-estar em algumas pessoas no que diz respeito à compreensão da interpretação que foi dada, né? Porque é muito comum que nós façamos a leitura, a interpretação ao pé da letra, como costumamos dizer, a interpretação literal, né? Ou seja, tal qual está escrito no texto. Então, essa passagem, esse momento especificamente, ele se inicia nesse capítulo 11, né? Lá no versículo 12, o evangelista Marcos traz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto. Mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: Essa é uma fala de Jesus, segundo o evangelista: Ninguém jamais coma do teu fruto. E os seus discípulos o ouviram. Passando por ali de manhã, viram a figueira seca até as raízes. Pedro se lembrou e disse-lhe: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Jesus respondeu-lhe: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crer que o que diz se realiza, assim acontecerá. Por isso vos digo,
tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que recebestes, e assim será para vós. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhes, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então, nos atende especialmente ao versículo 22, em que ele responde a Pedro aquela afirmação, né? Rabi, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus responde, tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no coração, mas crê o que se realiza, assim acontecerá. Então, está falando aqui de fé, né? O, o objetivo, na verdade, é falar da fé em Deus, é essa conclamação de Emmanuel. Mas é importante a gente trazer um pouco esse contexto, porque fica meio estranho Jesus amaldiçoar algo, né? Talvez uma questão de interpretação ou de tradução, melhor dizendo, não sei, eu de fato não conheço, mas pode ter tido um entendimento diferente daquilo que Jesus de fato quis falar, né? E a tradução talvez não tenha sido a mais fidedigna possível. Mas também tem outra situação, e a interpretação que se dá a isso, né? Nós não podemos fazer interpretações literais do Evangelho, até pelo contexto da época, a língua, que não era uma língua muito rica, né? Uma mesma palavra se tinham diversas compreensões, diversos entendimentos acerca de uma mesma palavra, né? Então, essa parte da figueira estéril, da figueira seca, tem sido motivo, sim, de análise crítica entre estudiosos de diversos períodos, especialmente dos tempos atuais, né? Especialmente no que diz respeito a quererem admitir, olhem isso, quererem admitir que, sendo Jesus a personificação do amor, teria destruído uma árvore devido à impossibilidade de ela produzir frutos. Talvez não, eu sei, eu acho que não encaixa na personalidade de Jesus, né? Pelo menos no meu ponto de vista, no modo de ver, eu não consigo enxergar isso. Então, aí tem uma mensagem do livro Nos Passos do Mestre, eu acho que é essa obra mesmo, escrita por Pedro Camargo, né, o Espírito Vinícius, que é Pedro Camargo. Ele traz uma interpretação aqui bem interessante, que diz o seguinte: a verdade central da alegoria acima, ou seja, da figueira seca, da figueira que secou. Então, a verdade central da alegoria acima é a seguinte: ninguém deve inutilmente ocupar lugar na sociedade. Estamos na terra como as árvores para produzir frutos. Em tal importa o motivo da nossa encarnação. Então, vejamos que quando a gente tem um outro olhar, uma outra interpretação que não a literal, a gente percebe a grandeza ali daquele ensinamento que o Cristo nos legou, né? Então, todos estamos reencarnados e todos temos um papel na sociedade, todos temos um lugar na sociedade. E cabe a nós buscar este lugar, buscar qual a nossa tarefa, procurar entender qual a nossa missão, vou utilizar esse termo aqui, qual o nosso dever enquanto filhos de Deus, enquanto seres imortais, recebendo a oportunidade de uma nova encarnação, né? Já não sabemos quantas reencarnações já ocorreram na nossa existência de espíritos imortais, mas o fato é que a cada momento que nós estamos vivendo uma nova encarnação ou uma reencarnação, a gente tem um objetivo, a gente tem algo a realizar, né? E quando nós nos tornamos improdutivos,
deixamos o fluxo seguir aleatoriamente sem nós colocarmos ali a nossa energia, as nossas forças, a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade moral, então nós estaremos como essa figueira seca, que não dá frutos, como essa figueira que não produz fruto algum. Então, há um dever a cada um de nós para cumprir nesta terra, neste planeta que nos acolheu. Então, pensemos nisso, né? Mas vamos então ao que o texto, o que Emmanuel nos fala sobre isso. Ele vai nos dizer o seguinte: basta às vezes as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Então, nós até temos o desejo, né, de realizar algo, mas basta uma dificuldade cruzar o nosso caminho na concretização desse projeto, de qualquer que seja ele, e aí a gente já encontrando essas dificuldades, esses obstáculos, a gente já desanima, né? Então, tudo aparentemente é obstáculo intransponível. Nós achamos que é algo ali, que é uma barreira que nós não conseguiremos transpô-la, né? Mas Deus, diz Emmanuel, mas Deus intervém e uma porta aparece. Então, tem aquele obstáculo que nós entendemos como intransponível, mas Deus sempre nos oferece caminhos, né? Então, abre-se uma janela, abre-se uma porta e ali a gente consegue continuar a nossa caminhada. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados, numa questão construtiva, é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos e, não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. Sempre tem aqueles que procuram imputar uma dificuldade ainda maior diante do que a realidade é, né? Coloca dificuldades, obstáculos ainda maiores daquilo que na verdade eles são. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis, a partir do momento que a gente aceita essas influências sobre nós. E vale salientar que essas influências elas ocorrem tanto no campo físico, daqueles que estão a caminho conosco, daqueles que, por uma razão ou outra, acabam impondo ainda mais dificuldades, além daquelas que nós já temos por tarefa realizá-las, né, ou superá-las. Existem as influências espirituais, as influências do invisível, dos nossos irmãos que estão desencarnados e que, por uma razão ou outra, não desejam o nosso aperfeiçoamento, né? Então, quando nós nos permitimos isso, as obscuridades crescem por sombras que nós consideramos indevassáveis, né? Mas Deus interfere e desponta uma luz. Aí a gente lembra aqui do caso que é um caso clássico, né, de André Luiz, em que ele desencarna e passa ali um tempo considerável no umbral, ainda em sofrimento, porque o seu orgulho de médico não o permite perceber algo além das questões puramente materiais. E aí até que ele se dá conta e ele percebe que de alguma forma tem algo ali, algo a mais que precisa ser realizado. E é o momento em que ele
finalmente se põe a fazer uma prece. Ao momento da prece, a luz aparece. A luz que já estava ali querendo, que são os benfeitores espirituais que nos assistem. Aquela luz estava ali pronta para ser acesa, para se apresentar a ele. Mas ele, pelas próprias escolhas, não permitia que essa luz chegasse até ele. E assim é conosco. Quando nós estamos vivendo os momentos mais apertados, mais dolorosos da vida, a gente imagina que aquilo é um caminho sem fim, é algo que será intransponível para a nossa capacidade. Mas quando nós nos apegamos ou nos ligamos, procuramos nos ligar a Deus e fortalecermos a nossa fé, sabendo que haverá providência divina na nossa vida, nós passamos a vislumbrar outras saídas, né? A luz se apresenta no nosso caminho de escuridão. Afirmamos-nos, ou melhor, em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente irrecuperável. Quantas lamentações de nossa parte quando adquirimos alguma doença, né? Eu costumo falar, eu entendo que a doença, na verdade, é a cura do espírito, porque a doença ela vai trazer alguma dificuldade, alguma mazela para o corpo físico, mas ali é o aperfeiçoamento do espírito. E quando, especialmente quando nós entendemos essa doença como algo, como uma relação de cura do próprio espírito, a gente reage diferente. A gente consegue ter uma compreensão, um entendimento diferente. E aí a gente, de acordo com a bondade e a misericórdia divina, a gente vai transpondo tudo isso. E a fé que nós passamos a exercer a partir de nós mesmos é algo que vai se avolumando, né? Que vai se transformando em algo extremamente benéfico para nós e para todos aqueles com os quais nós convivemos. Afligimos-nos ao vê-lo assim em desequilíbrio e quase sempre observadores, amigos, comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Avoluma-se a prova que lembra angústia inarredável. Mas Deus determina e surge um remédio. A medicina está aí para curar quantas e quantas doenças, várias doenças, que a medicina já consegue ter uma resposta. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações. Salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam. Mas Deus providencia e segues tranquilo à frente. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos nós todos a indicação de Jesus. Tende fé em Deus. Então, você que está vivendo um momento de extrema dificuldade, que tem apresentado um processo de depressão, de tristeza, melancolia, uma tristeza mais profunda, muitos até com sentimentos, com o desejo de cometimento do suicídio. Procurem ajuda de especialistas na área da medicina, mas não deixem de procurar a ajuda espiritual também. Não importa qual a religião que você siga, qual o caminho que você busque em direção a Deus, mas procure, converse, dialogue, compartilhe. Não guarde para você somente essa dor, porque através de alguém, através de um outro ser encarnado, pode estar a resposta para aquilo que você precisa, né? E aí
ânsia, esse desejo, essa vontade de tirar a própria vida, de pôr termo à sua atual encarnação, poderá ser superada. Então, não desanime, não desista, busque respostas, porque elas sempre existirão. Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador e Ele nos ama a todos, sem distinção. As experiências que nós vivemos, que nós necessariamente precisamos passar, são experiências de amor, na verdade, de amor, apesar de doer bastante. Mas é de amor, é de transformação moral, de transformação espiritual de cada um de nós. Então, meus amigos, minhas amigas, era isso que nós queríamos trazer para a mensagem de hoje. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.